Eu vou conversar com o Gustavo Espadotti para a gente poder falar sobre os 10 anos do Código Florestal Brasileiro. Gustavo, seja bem-vindo ao Sucesso no Campo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês e poder bater esse papo com sua audiência. Gustavo, para a gente começar, só para as pessoas entenderem melhor, qual que foi a importância do Código Florestal Brasileiro para a nossa história? Maravilha, o Código Florestal Brasileiro, que está completando agora 10 anos, completou ontem 10 anos, ele foi um importante instrumento de gestão pública focado na busca pelo equilíbrio entre a produção e a preservação do meio ambiente. O grande diferencial dessa legislação brasileira é que ela conseguiu pacificar diversas normativas, instruções, sejam elas federais, estaduais, leis que remontavam desde o começo do século passado e reuniu esse conjunto de informações, levou para uma série de mais de 200 audiências públicas, ou seja, foi muito bem conversado com a sociedade, com os atores da sociedade organizada, com produtores rurais, entidades de classe, sindicatos, organismos, ONGs, foi levado também aos bancos das universidades, às instituições públicas de pesquisa. Então, ela foi muito debatido dentro do âmbito público, mas também muito debatido dentro do âmbito político. Ela passou por uma série de audiências, por uma série de comissões sendo validadas em todas as instâncias, até que chegou ao momento de votação e ela foi amplamente aprovada por maioria no Congresso. Então, é uma lei que passou por todos os trâmites, pacificou uma legislação que era extremamente rebuscada e trouxe uma maior segurança jurídica para o produtor rural, para ele cumprir com as obrigações legais deles e conseguirem buscar não só o aumento da sua produtividade, da sua produção por meio de tecnologia, mas conseguiu principalmente dar ao produtor rural a oportunidade de também participar dos processos de preservação do meio ambiente. E foi um jogo de ganha-ganha. Ganhou a sociedade com um ambiente mais favorável, ganhou o produtor rural, que tem um microclima mais favorável, tem a preservação dos seus recursos naturais dentro da sua fazenda, da sua propriedade, mas ganha o planeta Terra como um todo, porque esses serviços ecossistêmicos prestados pelos produtores rurais brasileiros acabam beneficiando toda a sociedade planetária. Uma coisa interessante que você acaba citando é aquela questão da lei que era antiga e se não me engano, rebuscada, que você falou, e trouxe o Código Florestal agora, trouxe uma realidade maior, né? Trouxe para a realidade do campo, daquilo que acontece no campo, e todo esse trâmite teve uma orientação ao produtor rural também. Exatamente, ele levou em consideração particularidades que existiam dentro dos processos legais. Um detalhe que a gente sempre chama atenção e que foi pacificado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, foi a lei do tempo, que é o artigo 68 do Código Florestal. Esse sim foi pacificado, dizendo que o produtor rural não pode ser penalizado por uma lei que veio a posteriori, sendo que ele cumpria com legislações anteriormente pré-estabelecidas. Então isso pacificou, deu uma segurança jurídica no campo, colocando marcos temporais adequados para cada categoria de produtor rural, pequeno, médio, grande, para cada categoria de APP ou tamanho de reserva legal caracterizada pelo ambiente, pelo território em que o produtor rural está estabelecido, sejam regras claras, objetivas e passíveis de verificação. E essa verificação ganhou corpo a partir do Cadastro Ambiental Rural, é o chamado CAR, né? Que é um dos instrumentos previstos dentro do Código Florestal Brasileiro, que permitiu ao produtor rural que ele fizesse a declaração da sua propriedade rural, do perímetro da sua propriedade rural e de até 18 categorias de preservação ambiental dentro do seu imóvel, sejam as APPs, as reservas legais, topo de morro, área declivosa, nascentes de água. Então tudo isso foi mapeado em cima de imagens de satélite e o produtor rural declarou essas áreas para mostrar quanto ele estava de acordo com a legislação ambiental ou se ele ainda tem algum tipo de passivo ambiental a ser recuperado dentro dos termos colocados dentro do Código Florestal.
E nós também podemos dizer que todos esses trâmites também facilitaram para trazer mais informações atualizadas e de entendimento ao público em geral do quanto o produtor rural ele também é conservacionista, o quanto ele preserva o meio ambiente. O Código Florestal Brasileiro também trouxe esse esclarecimento? Exatamente. Ele trouxe um novo olhar para o mundo rural brasileiro. Esse novo olhar ele foi possibilitado por mais de 6 milhões de cadastros, 6 milhões de imóveis que estão cadastrados e ativos dentro do SICAR, o sistema que congrega todas as informações do cadastro ambiental rural. E a Embrapa Territorial tem trabalhado com esses dados desde 2016, quando eles foram divulgados, trabalhando propriedade por propriedade, município por município, cada uma das APPs, reservas legais e excedentes de vegetação nativa, nós vamos quantificando, qualificando, juntando isso por municípios, por regiões, por estados, por biomas, pelos estados brasileiros e até chegar no componente Brasil como um todo, que mostra que esses 6 milhões de produtores rurais, eles destinaram de suas terras privadas mais de 280 milhões de hectares para a preservação da vegetação nativa. Isso representa 33,2% de todo o território nacional. Quer dizer também que, em média, na média de todo o Brasil, claro que na Amazônia mais preservado e nos demais estados da federação menos, porque isso são particularidades do Código Florestal que dedicou mais esforço em preservar o bioma Amazônia e o bioma Cerrado também, mas, em média, um produtor rural brasileiro ele utiliza metade das suas terras para a produção agropecuária e dedica a outra metade para a preservação do meio ambiente. É um caso único no mundo que, quando nós fazemos a quantificação do patrimônio fundiário imobilizado em prol da vegetação nativa pelos produtores rurais, chegamos à soma de 3 trilhões de reais. É o valor das terras que eles imobilizam em prol da vegetação nativa. E o que nos leva a uma conclusão ampla e restrita de que nenhuma categoria profissional dedica mais tempo, mais recursos e mais dinheiro para a preservação do meio ambiente que o produtor rural brasileiro. E também aquela questão de equilíbrio entre a produção e a preservação com o desenvolvimento e uma produção cada ano mais crescente, né? Cada ano agrícola, o Brasil consegue superar a sua produção. Exatamente. Isso com base em tecnologia, né? É uma união muito forte entre a ciência, né? Os entes científicos, sejam eles estaduais, as universidades, a própria Embrapa, todo mundo trabalhando em prol da ciência, junto com a extensão rural, com as associações, com as cooperativas, também com as próprias revendas de insumos, que também fazem um papel de extensão rural, mas principalmente com o produtor rural, que é adepto à utilização de tecnologias e que permitiu que o Brasil tivesse tamanha pujança na produção de alimentos, fibras e energia, utilizando uma pequena porção do seu território. Isso graças à utilização correta das terras, ao aumento da produtividade das culturas, ou seja, nós temos ganho dentro da produtividade de cada uma das culturas, mas principalmente pelo aumento da produtividade no uso da terra. No Brasil, nós conseguimos utilizar a mesma terra para diversos fins dentro de uma mesma safra agrícola, seja com o cultivo da safra da safrinha, da adubação verde, da rotação de culturas, mas também de sistemas integrados, como é o caso do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que permite um componente de produção agrícola, seja ela de grãos, por exemplo, um componente de produção de proteína animal com a pecuária durante a entre-safra e ainda um componente silvícola, a produção de árvores dentro desse sistema, que vão garantir, além do sequestro de carbono, também o sombreamento para o bem-estar animal. Então, o Brasil consegue assombrar o mundo, equilibrando uma balança entre produção e preservação. Se hoje nós temos 30,2% do país em produção agropecuária, nós temos 66% do país dedicado à preservação do meio ambiente. Quase o dobro, mais que o dobro. Então, aqui no Brasil, aí o equilíbrio entre essa balança entre produção e preservação vai muito bem, mostrando que produzir e preservar aqui andam de mãos dadas realmente, graças ao talento do produtor rural e à pesquisa científica dedicada à agricultura dos trópicos.
Você comentou sobre a tecnologia que o produtor ele utiliza, que ele implementa na sua propriedade. Isso também está nos processos da lei, né? Porque nós temos um processo de desburocratização, onde o produtor pode fazer quase todos os trâmites de forma online, com a orientação de algum especialista também, o que facilita em todos os processos. Exatamente. Esse registro do Cadastro Ambiental Rural, ele é todo online. Por um lado, tem uma grande dificuldade dos pequenos produtores rurais, menos tecnificados, com menor nível de instrução, de conseguir ter acesso a essas informações de forma fidedigna e fazer o melhor dos cadastros. Por isso, o governo teve uma sensibilidade suficiente de prorrogar esses prazos para o Cadastro Ambiental Rural e, principalmente, ter um maior tempo para que esses produtores se adequassem a essa legislação e realizassem o seu cadastro. E os grandes produtores, esses sim, fizeram com consultorias, cadastros mais elaborados, que também vem ao encontro da legislação. Mas um detalhe que a gente sempre chama a atenção é que nós estamos vivendo agora numa agenda que cada vez mais responsável, focado no ASG, né? Em ações que aglutinem o ambiental, o social e a governança, né? O compliance, que dizem. Nós temos que pensar nessas ações, que elas têm que ser muito bem orquestradas, muito bem classificadas e um cronograma de tempo para que elas sejam cobradas dos produtores rurais, de modo a que os pequenos e médios, os menos tecnificados, não sejam alijados dos processos produtivos e não tenham mercados fechados por meio de exigências basicamente ambientais. Então, é preciso ter prazo, é preciso ter segurança para que o componente social dentro desses processos de ASG não seja prejudicado e desmorone, ruíne com a perda da competitividade da produção de produtores hoje que ainda estão aquém dos processos tecnológicos que os grandes produtores têm. Então precisamos ter um olhar muito forte para o social, para que isso não acabe causando um problema de êxodo rural, um problema de baixa competitividade, um problema que os grandes acabem comprando os pequenos e isso causa um distúrbio de mercado. Então precisamos pensar que todos nós, todos juntos, somos o agronegócio brasileiro e somos fortes por causa da nossa diversidade de cultivos, por causa da nossa diversidade de formações, de culturas, até de costumes, do jeito de se cultivar. É isso que garante a força e a pujança do nosso agro. Falando nesses quesitos ambiental, social e de governança, é importante a gente também falar sobre essa questão de sucessão, né? De como isso deve ser trabalhado também e como que o planejamento pode fazer toda a diferença, tanto na sucessão quanto nessas transições que alguns produtores ainda têm em dificuldades com a legislação ainda. Então, essas orientações são importantes também. Exatamente. Os últimos censos agropecuários do Brasil, principalmente das décadas mais passadas, 70, 80 e 90, eles estavam mostrando um êxodo rural muito grande, um esvaziamento muito rápido do campo em detrimento ao inchaço, a maior desenvolvimento das cidades. No último censo agropecuário, a gente viu menos isso. Por outro lado, ainda vemos o envelhecimento do campo. Os chefes, os responsáveis pelos questionários, os responsáveis, os gerentes dessas propriedades rurais, propriamente dito, os gerentes e as gerentes, eles estão cada vez mais velhos, com idades cada vez mais avançadas, mostrando que a gente ainda tem um grande esforço a ser feito para pensar na sucessão familiar. Mas isso já está mudando. A gente tem visto cada vez mais os jovens se voltando para o agro, tendo orgulho de ser produtores rurais e evocar essa tecnificação do campo e esse equilíbrio entre a produção e a preservação dá orgulho para esses novos jovens que estão querendo iniciar suas atividades nas propriedades rurais. E eles vão ter um apoio muito grande agora. O Brasil está sendo berço de uma grande transformação digital no campo. E eu coloco o geodigital também, porque o componente espacial da tomada de decisão naquele território, ele está cada vez mais implícito. Então, os jovens estão aprendendo a trazer as tecnologias dos smartphones, dos tablets, esses novos aplicativos conectados à internet, eles estão dando um suporte muito grande para a gestão das propriedades rurais hoje. E isso precisa de um maior esforço, uma maior dedicação para que a gente consiga levar conectividade ao campo, para que possa ser explorado todo esse potencial das geotecnologias,
da ciência de dados para o apoio à tomada de decisão na gestão das propriedades possa ser explorado e conquistado maior competitividade e sustentabilidade dentro do processo, não só de sucessão familiar, mas também dentro dos processos de tomada de decisão dentro dos imóveis rurais. Uma questão interessante também é que essa tecnologia, esse avanço do agronegócio, a gente, pelo menos na lavoura, a gente deixa de falar muito de aplicações em talhões para falar de aplicações localizadas por metro quadrado, o que traz eficiência, otimização e também economia para todo o sistema, para o produtor rural. Isso mesmo. E nós temos que cuidar cada vez mais do dado, o número. O número é a coisa mais importante para apoiar a tomada de decisão. Apesar do número ser frio, a partir do momento que você transforma o dado em informação, ele passa a ter um valor muito grande para apoiar a tomada de decisão dentro da propriedade rural. E para que essa agricultura de precisão, ela tenha cada vez mais precisão, tanto do sentido de ser precisa, de ser na dose certa, no momento certo, para apoiar a tomada de decisão, ela precisa de ser necessária para subsidiar as melhores ações do produtor rural. Então, essa transformação do dado em informação leva tempo, leva capricho para a coleta dos dados, então nós temos que ter cada vez sensores mais automatizados e mais fidedignos das operações de campo. Nós temos que pensar numa agrometeorologia de precisão, ou seja, conectar diversas estações meteorológicas de vários produtores rurais que estão numa determinada região para apoiar uma precisão maior dentro das previsões climáticas a serem orquestradas. Podemos conectar sensores para apoiar a tomada de decisão da aplicação de defensivos no momento certo, na hora certa. Tudo isso com sistemas conectados que levam em consideração a captação do dado dentro de cada propriedade, mas a comunicação desses dados por um mesmo território para que eles juntos consigam tomar as melhores decisões comunitárias e, por exemplo, baixar o potencial de risco de uma doença específica, reduzir o nível de dano de um inseto praga, por exemplo. Tudo isso, quando você começa a ter decisões orquestradas dentro de um território, junto com os vizinhos, junto com a comunidade local, expandindo para uma cooperativa, por exemplo, o nível de acerto dessas ações de precisão, ela é cada vez maior e pode e deve apoiar cada vez mais a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira. Gustavo, quero agradecer a sua participação e convidá-lo para participar mais vezes aqui no Sucesso no Campo. Com certeza, eu não sou apenas fonte de informação, mas também sou a audiência de vocês. Eu também estou sempre acompanhando junto com vocês as notícias sempre atualizadas e de alta qualidade que vocês geram. Tá? Muito obrigado e contem sempre não só com a Embrapa Territorial, mas como toda a Embrapa, como parceiros do seu canal. Um grande abraço, obrigado mais uma vez.